Olá, mochileiros, terráqueos, amantes de pães de queijos e livros. Eis o livro que eu vim falar hoje, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias. É diferente dos outros conteúdos, né, que eu trago aqui. Hoje eu queria contar um pouquinho da história do autor, Douglas Adams, né, que é um escritor renomado dentro da ficção científica. Meu primeiro contato com o livro dele e meu primeiro contato com a saga, né? Então, assim, eu fui pesquisar um pouco sobre a vida dele, sobre ele, né? E assim, o Douglas Noel Adams também se intitulava o DNA, né? Porque ele nasceu um pouquinho depois ali do Nobel lá da descoberta do DNA, nasceu em 1952, faleceu em 2001 e 2 semanas, né, depois de sua morte, os fãs resolveram, né, homenagear ele com o 25 de maio, né, o dia da toalha. É muito importante você levar uma toalha para onde você for, né, porque ela serve para você secar, ela serve para você estender no chão para dormir, ela serve para você se tampar, se cobrir, enfim, para muitas coisas. Ele era um escritor de ficção científica, né? Mas antes de se tornar quem se tornou, ele trabalhou com vários outros trabalhos. Inclusive, por exemplo, como cargo de limpador de galinheiros da família do governante do Catar em 2000, né? Quando eles viajaram por lá. E foi um dos trabalhos dele, tá aqui dentro do livro. Então, assim, foi uma coisa que eu ri, foi cômico, mas ao mesmo tempo me fez pensar, né? Quanto que a jornada das pessoas não é tão linear quanto parece ser. A saga em si, ela inicialmente ela não foi escrita para ser um livro. Ela foi escrita, né, em 1979 para a rádio da BBC News, então era uma coisa narrada, né? Eu não sei como é que funcionava essas novelas na época, porque eu não tinha nascido, mas deve que era engraçado. Ele formou-se em literatura, né, pela Universidade de Cambridge também, né? Onde ele também nasceu em Cambridge, né, na Inglaterra. Em 1974 ele se formou em literatura inglesa. Só que, embora ele fosse um homem das letras, né, ele também era fascinado e apaixonado por tecnologia. E ele acreditava na tecnologia como um meio de salvação da humanidade, melhoramento. Assim. Hoje a gente sabe que não é bem assim, né? Tecnologia é importante, tecnologia não é só isso daqui, né? Tablets e essas coisas e celulares. Mas, assim, hoje a gente sabe que a tecnologia não é a única coisa, né, que venha, né, a ser o que é pra ser. Ele também foi, além de escritor, né? Ele também trabalhou como roteirista de Monty Python Flying Circus. E também foi o revisor cinematográfico, né? Do Doctor Who. E ele também, ele era o Ford Protect, né? Aqui dentro do livro. E era o ET, o alienígena viajante, que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias. E assim, ele era tão viajante quanto esse personagem, né? Ele, inclusive a ideia, né, pra saga, ele teve do primeiro livro quando ele viajou, né? Fez uma viagem pela Europa e aí ele foi, né, pra Áustria, né? Lá na Áustria ele tava, uma cidade na Áustria, e aí ele tava em Innsbruck. E aí ele tava observando o céu estrelado, tava bêbado, entediado, porque ele era uma pessoa facilmente entediável, e aí ele teve a ideia, né, de escrever o Guia do Mochileiro das Galáxias. E consigo, né, ele levava um livro que chamava Hitchhiker's Guide to Europe, que foi escrito por Ken Welsh, que foi quem inspirou, né, o título da saga. E assim, o livro, no começo, ele não me pegou muito, não foi um livro que falou, eu amei ele do começo ao fim. Não, o começo pra mim foi muito chatinho, muito sem graça, muito. Desculpa aos fãs. Mas eu gostei, eu quero continuar lendo assim a saga. Mas o que eu achei mais legal é que o autor, né, de uma forma bem cômica, ele faz a gente refletir por várias questões da sociedade, da humanidade, sobre vários valores, né? E, e tem umas frases muito engraçadas aqui, por exemplo, que ele diz aqui que a história de todas as grandes civilizações galácticas tende a atravessar 3 fases distintas e identificáveis. As da sobrevivência, da interrogação e da sofisticação, também conhecidas como as fases de como, do porquê e do onde. E é basicamente as questões que a gente tem, né? Como que a gente tá aqui, por que a gente tá aqui, pra onde que a gente vai ou pra onde a gente tem que ir. Mas aí, né, a,
é muito cômico que ele pensa, por exemplo, a primeira fase ela é caracterizada pela pergunta de como vamos poder comer. A segunda, por que comemos? A terceira, pela pergunta, onde vamos almoçar? E nesse momento, interfone do nave, blá blá blá. Então, assim, é banal, tipo, a gente acha que, sei lá, tipo assim, a gente é uma civilização superior. Não é. E achei muito legal também que ele coloca, né, o ser humano se coloca como uma civilização, como o animal mais inteligente do planeta, né. Aí ele fala dos golfinhos que já estavam tentando, né, avisar sobre o fim da Terra, a gente não entendia. E também ele fala, né, sobre talvez sermos abduzidos por ratos. Então, enquanto estamos achando que estamos experimentando os ratos é que estavam experimentando a gente, porque de fato quem encomendou a construção da Terra foram os ratos. E aí ele faz a gente pensar em várias coisas, assim, e ele é muito cômico, muito engraçado, assim, aquele humor ácido, sarcástico, assim. É um livro bem ácido em questão de humor. E às vezes se torna muito confuso, porque também é um pouco rápido, assim, bem, muita ação. Mas é um livro legal de ler, um livro rápido de ler. Então, né, se você gosta de ficção científica, fica a dica de leitura para você ler a posteriori, nas férias, ler para descansar. Porque embora seja uma ficção científica, não é aquela ficção científica que faz você ter que ser nerdola, ou que você tem que conhecer a área, ou que você tem que ficar pesquisando termos técnicos, porque ele torna o comum e o simples algo extraordinário, sabe? Ele consegue levar isso para outras dimensões, ele consegue levar o comum para outras dimensões sem de fato precisar ficar fazendo, pegando coisas e ficar extrapolando os limites das leis da física, extrapolando os limites das leis químicas. Ele simplesmente torna o simples, o comum, algo extraordinário mesmo, assim. Então, assim, ele é um livro filosófico, ele é um livro de ficção científica, ele é um livro cômico, engraçado, divertido, então... e não... O começo ele é lento, mas o meio pro final ele é muito rápido, muito legal, muito divertido. Então é isso. Se você gostou, já se inscreve por aí. E se você também gostou, deixe seu like. E até a próxima. E também aceito indicações de livros pra ler. Então, se você tem um livro pra indicar, você pode deixar aí nos comentários. Tchau, tchau!